Bexiga, tradicional reduto de imigrantes italianos em São Paulo, era famoso por suas cantinas fumegantes de polenta, saraus literários e pelo animado desfile de carnaval. Naquele contexto vibrante, porém, o casarão da Dona Yayá destoava. Escondido em uma rua silenciosa, ele lembrava os últimos remanescentes do cinturão de chácaras que uma vez margeou o centro. Ao entardecer, quando as luzes da Avenida 23 de Maio começavam a brilhar ao longe, o casarão permanecia às escuras, como se nenhuma vida ousasse penetrar suas paredes grossas. Os ecos de violinos tocados nas cantinas e o murmúrio de foliões não alcançavam aquele interior. Naquele pedaço esquecido do bairro, só o silêncio respondia. Para os vizinhos, a casa já não era apenas um monumento histórico, mas um lembrete dos segredos sombrios enterrados ali dentro. Para os poucos que prestavam atenção, o casarão de Dona Yayá mantinha-se como um enigma vivo em meio a São Paulo pulsante, guardando memórias que muitos preferiam deixar na penumbra. Na Travessa Maior Diogo, no antigo bairro do Bexiga, em São Paulo, existia um casarão secular envolto em silêncio. Ao cair da noite, a casa da Dona Yayá ganhava um aspecto funesto. A fachada envolta por trepadeiras ressecadas, as tábuas rangendo sob o vento e as sombras insinuantes projetando-se pelas janelas empoeiradas. Alusões aos tempos passados afloravam nas paredes descascadas e no quintal abandonado, agora enlaçado por ervas daninhas. Era como se aquelas paredes guardassem ecos de gritos abafados e segredos sombrios. Ninguém falava abertamente sobre aquela casa, mas sussurros de um mistério antigo percorriam as esquinas silenciosas do bairro. Todos se lembravam, pelo menos, das histórias que a cerca enferrujada guardava. A imagem flutuante de uma senhora vestida de branco, seu olhar perdido no vazio. O choro distante de crianças que se misturavam ao canto dos ventos da madrugada. Em cada rumor, em cada escuta noturna, havia um arrepio que atravessava a espinha de quem ousava ouvir. Mariana, uma jovem jornalista de 28 anos formada pela USP, crescera ouvindo histórias misteriosas sobre aquela casa. Apesar de cética por formação, sempre sentia um calafrio ao passar em frente ao casarão. Empreendedora e curiosa, dedicara sua carreira a investigar fatos que ninguém tinha coragem de abordar. Quando recebeu uma dica anônima de alguém que trabalhava nas redondezas, viu a oportunidade perfeita de desvendar aquele mistério de uma vez por todas. Decidiu que, antes de tudo, registraria cada detalhe em seu gravador. A voz grave do informante, o silêncio sepulcral do lugar, para depois conseguir separar fato de ficção. Chegou ao portão do casarão pouco antes do escuro total, com a mochila nas costas e uma lanterna na mão, sem declarar medo. Nesta noite, ela não era mais uma simples ouvinte de rumores, mas a protagonista determinada a enfrentar o desconhecido. Com olhar atento e passos cautelosos, Mariana adentrou o portão enferrujado, pronta para provar que lendas também podiam ter um pé na realidade. Foi nesse momento que a curiosidade de Mariana despertou de vez. Jornalista investigativa local, ela decidia desbravar aquele enigma que todos evitavam. Alertada pelos boatos que fervilhavam em mesas de bar e conversas sussurradas de vizinhos, ela desejava comprovar se, afinal, existia algo além do folclore. Com a lanterna trêmula em mãos, Mariana aproximou-se do portão. O ranger metálico provocou um leve arrepio, como se fosse o sussurro de um convite sinistro. Lá dentro, a atmosfera parecia envolver-se num manto espesso de mistério. Mariana nunca desconsiderava o sobrenatural, mas era cética quanto a fantasmas. Ainda assim, a história daquela casa que conhecia desde a infância atiçou seu instinto jornalístico. Cada passo no caminho de pedras trouxe o eco de suas próprias dúvidas.
Ela respirou fundo e subiu o alpendre rangendo, ignorando as sombras que pareciam se mover à sua passagem. A noite ali dentro era mais densa, como se o próprio ar carregasse os murmúrios de um passado atormentado. Os passos de Mariana ecoavam pela travessa Maior Diogo deserta, enquanto se afastava das últimas luzes do bairro. Casas antigas ladeavam a rua, imponentes sobrados do século passado, muitos restaurados, outros abandonados como aquele que agora se erguia à sua frente. À distância, um cão uivava para a lua, enquanto um gado atravessava velozmente a rua, desaparecendo em um beco estreito. Ela apressou o passo, sentindo a tensão aumentar a cada metro. Quando cruzou a esquina, por um instante pareceu ouvir vozes abafadas vindas de uma janela alheia, uma fantasia da sua própria mente, talvez. Mariana hesitou por um momento ao ouvir passos arrastados vindo de trás, misturados ao toque distante de um sino de igreja. Girou rapidamente com a lanterna, mas não encontrou nada além do vazio da rua escura e da silhueta imóvel de um beco lateral. O coração acelerou ainda mais, sentia-se observada por olhos invisíveis. Seu reflexo na janela oposta tremia sob o reflexo da lâmpada trêmula. Respirando fundo para manter a calma, ela continuou a caminhada, pisando com mais firmeza. Logo avistou o portão enferrujado. A sombra daquela noite parecia finalmente solidificar-se em algo à sua frente. Mariana estremeceu quando a maçaneta do portão rangeu ao girar entre seus dedos. O som reverberou pela travessa deserta como um grito seco. Por um instante, ela hesitou, mas a chama da curiosidade queimava mais forte. Tirou a mão lentamente do metal frio e empurrou o portão. Ele cedeu com um protesto agudo, soltando faíscas de ferrugem no ar úmido da noite. Um cheiro de terra molhada exalou quando ela subiu as primeiras escadas até o alpendre. Cada movimento parecia um sacrifício. O peito doía ligeiramente com a tensão. Mariana olhou para trás por um instante. A travessa Major Diogo estava vazia sob o luar prateado, sem testemunhas daquela ousadia. Respirou fundo, reuniu coragem e adentrou ao alpendre, deixando o portão lentamente se fechar atrás de si, sepultando seus medos no silêncio da casa. Dentro do casarão, Mariana sentiu o silêncio quase tangível. O único feixe de luz era sua lanterna trêmula, que lançava sombras oscilantes sobre as paredes descascadas. O chão rangia sob seus pés, provocando estalos na penumbra. Ela avançou pelo alpendre interno, onde azulejos quebrados formavam desenhos desconexos. Um gosto metálico de mofo preenchia o ar, enquanto o odor acre do tempo impregnava seus pulmões. De repente, o balanço de uma porta antiga se moveu levemente em um canto qualquer, soltando um rangido assustador. O coração de Mariana disparou, mas ela repetiu para si mesma que era apenas o vento ou o desgaste do tempo agindo. Ainda assim, reuniu coragem e adentrou o cômodo central da casa. No interior, sombras de móveis antigos surgiam e desapareciam sob a lanterna. O silêncio era tão pesado que até o tic-tac distante de um relógio de parede parecia alto e feroz. Cada passo adiante fazia o piso de madeira ceder baixinho, como se a casa protestasse contra cada invasão. Quase conseguia distinguir contornos indefinidos, uma cadeira de balanço antiga, um vaso de flores secas tombado, prateleiras outrora exibindo taças agora vazias. No chão de tábuas envelhecidas, papéis amarelados chamaram sua atenção. Mariana se agachou para recolher um fragmento solto. Letras desbotadas contavam a história de uma mulher chamada Yaya, de um sanatório improvisado e de uma voz que gritava por socorro noite adentro.
A caneta de Mariana quase caiu das mãos ao ver a manchete: Mulher aprisionada em casa histórica pede ajuda sem ser ouvida. O silêncio tornou-se insuportável, preenchido apenas pelas batidas descompassadas de seu coração e pelo rangido ocasional do assoalho. Mariana sentiu algo tocar sua perna, um roçar gelado, mas ao olhar encontrou apenas o vazio da penumbra. Um arrepio correu por sua espinha. A cada suspiro parecia que a própria casa, enfim, respirava com ela. Recuperando o controle de si mesma, Mariana guardou o fragmento de jornal no bolso e voltou a explorar o ambiente, agora com os olhos atentos a qualquer movimento. O vento que soprava pelas frestas agitava as cortinas, fazendo-as bailar como sombras indecifráveis. Foi quando um sussurro abafado percorreu o ar. Alguém chamou seu nome, em tom tênue e trêmulo. Ela deteve-se instantaneamente, o sangue gelando nas veias. Mariana virou-se lentamente, iluminando cada canto com a lanterna nervosa. Encontrou apenas poeira dançando sobre o feixe de luz e o reflexo opaco de um espelho trincado ao fundo da sala. Ainda assim, não pôde afastar a certeza de não estar sozinha. Cada movimento seu parecia acompanhado por um peso invisível. Os latidos ocasionais de um cão distante e o farfalhar de uma folha no quintal pareciam agora orquestrados para aumentar seu nervosismo, tornando tudo ainda mais tétrico. Tomada por um misto de pavor e determinação, Mariana decidiu subir a estreita escada que levava ao andar superior. Cada degrau rangeu sob seu peso, obrigando-a a pisar com cautela. Ao alcançar o corredor superior, ela se deparou com janelas altas deixadas entreabertas, onde um vento gelado fazia uma cortina esfarrapada dançar. Em uma das paredes, um reflexo furtivo revelou tinta escura. Rabiscos antigos, quase ilegíveis, marcavam a superfície. Era o nome Iaiá, seguido de um último suspiro ininteligível. Um sussurro abafado soou atrás dela, uma voz trêmula e distante, quase um lamento. Mariana parou, o coração disparado. Ao girar-se, encontrava apenas o vazio e a sombra se contorcendo. Sua lanterna mal cobria o comprimento do corredor, deixando as extremidades envolvidas em negrura e segredos. Cada passo parecia fazer o chão protestar sob seus pés, como se a casa tentasse avisá-la do perigo. Algo naquele corredor a fazia hesitar. A respiração ficou curta, mas uma curiosidade mórbida a mantinha em movimento, como se algo ou alguém aguardasse impaciente no final do corredor. Ainda trêmula pelo sussurro, Mariana decidiu explorar o primeiro cômodo à esquerda no corredor. Abriu a porta enferrujada e entrou em um antigo escritório escuro, onde um diário esquecido jazia sobre uma escrivaninha. Ela aproximou o diário da lanterna e folheou as páginas amareladas. Suas mãos tremeram ao ler sobre os tormentos de Iaiá, confissões de vozes que só ela ouvia, dúvidas dilacerantes sobre a própria sanidade, lamentos por crianças que ela acreditava ter. Em uma das páginas havia um pedido desesperado riscado com urgência. Socorro, eles não me deixam sair. Enquanto lia, uma canção de ninar suave surgiu de repente, ecoando pelas paredes. A lâmpada da lanterna oscilou e um arrepio percorreu a espinha de Mariana. O choro de uma criança interrompeu a melodia misteriosa e a porta do escritório se fechou lentamente atrás dela, como se empurrada por uma mão invisível. Tomada por pânico, ela deixou cair o diário no chão e correu de volta ao corredor, ofegante e tonta. De volta ao corredor, Mariana notou um velho espelho encostado em uma das paredes. Ela parou e encarou o próprio reflexo trêmulo, pele pálida, olhos arregalados de terror. A luz da lanterna balançava, lançando sombras tremeluzentes sobre o vidro rachado.
Num lampejo, algo surgiu atrás de si no reflexo. Uma senhora vestida de branco, apoiada em uma bengala, parada quieta. Seus olhos vazios e acusatórios a observavam fixamente. Mariana deu um passo para trás, o coração disparou. Piscou, fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, a mulher havia sumido, como fumaça dissipando. No lugar, ficou apenas seu reflexo pálido fitando o vazio. O corredor retornou ao silêncio cortante, e o coração de Mariana martelava tão forte que parecia quebrar o peito. Ao fim do corredor, uma porta entreaberta dava acesso a um quarto amplo. O batente carcomido rangeu ao ser empurrado. Dentro, móveis antigos emergiam da escuridão. A lanterna lançou um feixe tremeluzente sobre uma cama de casal coberta por um lençol gasto e pelas mobílias empoeiradas. Uma cadeira de balanço ao lado da parede começou a se mover lentamente para frente e para trás, como se alguém invisível estivesse embalado por aquele ritmo sombrio. O ar ali era pesado, impregnado por um perfume distante de jasmim e lavanda, como se um frasco antigo ainda permanecesse aberto. Mariana contraiu-se ao ver um pequeno objeto no chão, um sapatinho infantil de couro partido. Ela lembrou-se dos relatos de vizinhos sobre os choros de uma criança. Naquele momento, o coração quase lhe saiu pela boca ao ouvir um sussurro, seu próprio nome, vindo do silêncio do quarto. Aterrorizada, voltou-se e notou ao lado da cama um retrato tombado. A chama trêmula da lanterna revelou o rosto austero de Sebastiana de Melo Freire, a dona Yayá, os olhos da pintura parecendo segui-la. Mariana sentiu um calafrio intenso percorrer-lhe a nuca e um arrepio como se as mãos da imagem a tocassem. As próprias mãos tremiam ao tocar a moldura fria do retrato. O terror congelou Mariana no lugar. A mão gelada na nuca a impulsionou para a porta do quarto em uma corrida cega. Antes que pudesse tocar o batente, um estampido surdo veio do corredor. A porta bateu com violência, trancando-se sozinha. A lanterna trêmula revelou algo de outro mundo pela fresta. Uma figura pálida e espectral, trajando um longo vestido branco amarrotado. Nem rosto nem olhos se distinguiam, apenas um vazio gélido que emanava desespero. Mariana deu um grito sufocado e tentou forçar a maçaneta, sentindo o peito doer a cada respiração ofegante. O vulto flutuou alguns passos em sua direção, enquanto ela cambaleava para trás. Então, desapareceu, como se fundisse à própria parede. Ela ouviu passos arrastados no corredor vazio, como se fantasmas rondassem o quarto. Os estilhaços de madeira do batente prenderam-na pelo tornozelo. Ela caiu de joelhos, solitária, enquanto a casa inteira suspirava em torno dela. Mariana engoliu em seco. Na parede lateral, janelas inquebráveis, instaladas tempos atrás para sua segurança, transformaram-se em armadilhas, não havia por onde escapar. Cada tentativa parecia inútil, presa num pesadelo vívido e real. Mariana ficou ajoelhada, imóvel e aterrorizada. O silêncio era tão absoluto que até seus próprios gritos pareciam engolidos pelo vazio. A lanterna havia caído ao seu lado, deixando o quarto mergulhado em trevas oscilantes. Ela mal sentia o corpo, como se estivesse anestesiada, o pulso martelando forte nas têmporas. Cada segundo parecia uma eternidade. Foi então que um estalo cortou o silêncio. A porta do quarto se abriu lentamente. Um vento gelado invadiu ao aposento, fazendo as cortinas esvoaçarem como fantasmas. Um suspiro profundo, lastimoso e quase humano cortou o ar. Pela fresta entreaberta da porta, Mariana vislumbrou algo familiar, a figura etérea da própria pintura de Yayá, agora de pé e viva, com lágrimas espectrais correndo pelos olhos. Ela quis recuar, mas antes que pudesse mover-se, a escuridão a envolveu por completo. Foi o último lampejo de consciência de Mariana. Um arrepio final percorreu seu corpo e depois apenas o vazio. Na manhã seguinte, equipes policiais encontraram a casa vazia.
A lanterna quebrada jazia caída no chão do corredor, e no batente do quarto, marcas de um pequeno pé riscaram a madeira alta, como se alguém houvesse erguido para ficar ali. O local permaneceu cercado enquanto oficiais fotografavam cada detalhe. Mariana nunca foi encontrada. Seu desaparecimento virou manchete em todos os jornais locais. Moradores do Bexiga contam que em noites sem luar é possível ouvir um sussurro distante e lamentoso atravessando as paredes antigas, carregando o pranto de uma alma aflita. A verdade por trás do mistério assombroso da casa da Dona Yayá permanece obscura. Autoridades oficiais consideram-na desaparecida, mas a suspeita de algo sobrenatural persiste. Para quem ousa percorrer a Travessa Major Diogo na calada da noite, é como se as próprias paredes sussurrassem segredos antigos. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham.